Você não vai acreditar. 3 meses, isso mesmo. Só 3 meses é o que você precisa para dar um restart no seu organismo e ganhar muito mais saúde. Sabe como é que é possível? Identificando os fatores invisíveis que andam roubando aquilo que faz bem para o seu organismo. Quer descobrir o que é isso? Então eu te convido, vem comigo que o Conexão Saúde está começando. Olá, querido, querida, conectado, conectada, seja muito bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. Que alegria te receber aqui na nossa casa, na nossa mesa. Quem está há mais tempo já me conhece, quem está chegando agora, muito prazer. Marcela Moreira, e eu ando com as minhas amigas que comandam essa mesa. Maria Eduarda e Adriana, sejam bem-vindas. Obrigada. Oi. Que alegria. Ô, Duda, você tem noção que é o 36º episódio deste Conexão Saúde? Muita coisa, né? Ô, Duda, e eu sobrevivi? Não só sobreviveu, como está vivendo e desfilando bonitamente. Muito orgulho, né, gente? Muito Nossa, orgulho de muito bom, você, né? que está aí do outro lado. São centenas, milhares de minutos de pessoas com as quais a gente tem conversado, de assunto. Quanto a gente não tem aprendido nesse 1 ano e meio de relacionamento. Muito obrigada pela sua confiança. Muito envolvimento, né? É muita entrega, muita alegria, inclusive dos profissionais que topam conversar conosco, né? Com Então, certeza. eu acho que a gente está reforçando a missão do nosso patrocinador, que é a Farmácia Manipulare, que é entregar essa confiança, essa relação de eu posso fechar o olho e me entregar, porque eu sei que aquilo que eu tô precisando é o que eu vou ter em troca, né? Então, nosso agradecimento também é a Farmácia Manipulare, que investe, que acredita, que idealizou Conexão Saúde e também está à sua disposição. Basta um clique. Pega o celular conectado, aponta para o QR Code no topo da tela, chama o pessoal da Manipulare, você vai poder tirar todas as suas dúvidas sobre as suas receitas, sobre os suplementos que você consome. E assim, como cliente mesmo de muitos anos, eu posso te garantir que aquilo que o meu médico ele passa na receita, a minha nutricionista pede, é o que eu coloco para dentro do meu organismo, porque com a Manipulare eu não tenho com quem me preocupar. É isso aí. Não é? Isso aí. Conexão Saúde é Manipulare. E manipular é Conexão Saúde. Ai, que lindas, super bem ensaiadas. Queridas, e assim, hoje a gente está especialmente feliz porque é uma convidada que está ali na nossa agenda. A gente está tentando a agenda dela, que não é fácil, já faz tempo. E pra fechar o ano, né? É muito bom. Com chave de ouro. Não foi por acaso, tá achando que a gente calculou porque a gente quer que você tenha um mapa. E assim, não sou eu que vou dar a receita. É uma expert com quase 40 anos de medicina, de experiência, médica endocrinologista, nutróloga. Eu tô falando da doutora Tânia Olmedo. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Ai, Sempre é uma Tânia, alegria A estar Tânia é com uma vocês. fofa, né? Sim. Obrigada, E olha que doutora. interessante como assim, a sincronicidade do universo trabalha. Claro. Conspira. Esse ano, Ah. 36 anos de medicina. E hoje é o 36º 36º episódio. Gente, Olha olha que só, lindo. não é por acaso. A gente tá realmente se sentindo muito Nossa. prestigiadas Muito. por te receber. A gente sabe do seu Agenda. prestígio na classe médica, entre os seus pacientes. Então, assim, a gente se sente honrada de oferecer para o nosso espectador essa conversa com você. Doutora Tânia, a gente só tem que agradecer, tá? Gratidão sempre, tá, querida? Eu que agradeço. Porque eu vejo assim, a ideia de vocês é levar saúde. Exato. Eu confio plenamente em vocês. Que bom. Então, eu acredito que se a gente educar as pessoas e elas entenderem mais o que está acontecendo com elas, elas vão ter muito mais resultado no Com que elas certeza. fizerem. É Possibilidade isso aí. de escolher pela saúde e Sim. bem-estar delas, né? É, Doutora Tânia, eu vou puxar então o que a gente estava conversando aqui nos bastidores. sim. Você estava usando uma expressão que são os fatores invisíveis, uns certos ladrões que mesmo a gente achando que está fazendo o que tem que ser feito, acabam capturando a nossa saúde e bem-estar. O que você quer dizer com isso quando diz fatores invisíveis?
é mais ou menos para você entender. Lembra aquele filme Titanic? Claro. Que tinha uma rocha, né, de 4 metros e embaixo dela 60. Certo. E a pessoa não sabia que tinha 60 embaixo e só 4 visíveis. E quando eles viram, né, aquilo, já tombou. Por Sim. quê? Porque embaixo o que mandava em cima. Né? E isso pode ser comparado com a nossa saúde ao que está dentro da gente, atrapalhando o nosso sangue, a interação das nossas células. Uhum. E às vezes a gente tem um sintoma de alguma coisa que é o que nos incomoda. Claro. E a nossa ideia é dor de cabeça. Aí, se você vai buscar uma solução, você vai pensar num analgésico. Dipirona. Dipirona. Tá. Dor de estômago, omeprazol, né? Então, você vai pensar numa coisa que, na verdade, é como se fosse um esparadrapo. E a causa disso, na verdade, ela está muito além. Ela está muito, muito, muito além do que você pensa. E, às vezes, esse solo, vamos pensar assim, que é o que nutre, o que dá a sustentação para a nossa árvore interna, chama terreno biológico. Tá? Terreno Então, biológico. quem, na verdade, nos adoece é os fatores que interferem, invisíveis, nesse terreno biológico. Certo. Então. E se a gente não souber sobre isso, provavelmente o que você tem sempre vai voltar. Então, vou engatar minha pergunta. Desses fatores, tem os piores? Tem aqueles que causam alguma doença? Tem. Porque vamos imaginar assim, no passado, a gente achava que era genética. Né? Então, todo mundo pensava assim, é por causa da genética, tinha o projeto Genoma, é por causa disso que a pessoa adoece. Tá. E foi visto que, em parte, sim. Porque se você tem uma predisposição genética de alguma coisa, se você não ficar o tempo inteiro controlando a expressão do gene, você vai um dia ter essa doença. Sim. Então, a genética tem um envolvimento. Só que a epigenética, ela é controlada pelas nossas decisões. Então, geralmente, um fator que é invisível, não tão invisível, é as nossas escolhas alimentares. Porque, normalmente, as pessoas são muito repetitivas. Elas gostam muito de alguns alimentos e talvez elas não tenham ideia do tanto de produto químico que tem. E nem sabem que elas têm alguma hipersensibilidade alimentar, alguma alergia. E elas usam muito o que elas gostam mais. Então, a nutrição hoje é 52% do motivo de várias doenças, inclusive o sobrepeso. E outros fatores são os contaminantes, os poluentes, as toxinas dos parasitas, né? Tem os fatores de dano estrutural, que é quando a pessoa tem alguma fratura, ou hoje, uma coisa que nem é um dano estrutural tão percebido. A posição que ela fica no celular. Se a pessoa fica muito tempo numa posição muito curvada, ela altera o eixo do cérebro dela. Nossa. Ela pode ter até um desvio lá, até ativar autismo, se ela bobear, por causa da posição. Olha. Que ela fica, depressão, vários problemas vêm dessa estrutura, né? Fora um problema que infelizmente acontece, que é o nosso emocional, né? As coisas que a gente passa no dia a dia, o estresse. E o principal de todos é o ambiente mesmo que a gente está vivendo. Inserido. Né? Tem Porque como citar os piores mesmo? os piores. Dá nome aos bois, vamos dar o nome. O que você realmente não enxerga que está na comida. A comida. O alimento. É a comida que nutre, mas é a comida que mata também, a depender do que está ali. Você Isso quer a gente dizer inclui agrotóxico, né? Porque o agrotóxico, por exemplo, é muito fácil ter nas coisas, como assim, um nome mais leve, que é o defensivo agrícola. Sim. E hoje, ele passa no cordão umbilical. Nossa. Então, várias crianças, elas já nascem com nossa. grandes problemas de saúde por conta dessa passagem. Tem pessoas que nem conseguem ter filho por causa de agrotóxicos. Sim. Nossa, que A horror. perda de libido, a queda de testosterona. Hoje é um fator muito comum as pessoas, às vezes, procurarem, né, os médicos, pensando assim, nossa, eu não tenho energia, eu estou com uma disposição horrível, não tenho vontade de fazer nada,
Será que eu estou com falta de testosterona, com problema de tireoide, que são comuns ao meu consultório, Sim. né? Porque hormônio, metabolismo, endócrino, nutrologia, tem tudo a ver. Claro. Sim. Só que a pessoa não pensa que se ela tem um monte de preferência de açúcar refinado, por conta de um produto químico que tem na cana e no milho, ela com certeza vai ter problema de testosterona. Uau. Olha. E ela nem imagina que essa substância está todo dia no cardápio dela, porque ela adora essa comida. E ela usa. Então, são coisas que eu digo invisíveis, porque imagina, você gosta de ficar bonita. As mulheres amam, né? Perfume, maquiagem, várias coisas para ficar cheirosa. Geralmente, os disruptores hormonais, vários, eles são pela pele. Disruptores significam? Disruptores seria uma substância que finge que é o hormônio, sem ser, e ele vai no lugar que o hormônio agiria e toma a vaga. Entendi. Pode dar um exemplo? Por exemplo, plástico. Tá. Então, hoje, o plástico que tem nas garrafas que antigamente tinha mais, agora tem um pouco a menos. Lembra aqueles antigo que a gente usava no micro-ondas? Sim. A gente brinca Tupperware, mas não que seja Tupperware, Sim. apenas que sejam esses plásticos. Mas a gente era, assim, muito convidado a usar eles, esquentar mamadeira. Nossa, é verdade. Né? Você já estava dando autismo para criança TDAH com a mamadeira. Estava ativando lá por causa do plástico. Aí abaixa os espermatozoides, a pessoa não tem como... E ela tem uma fome terrível. É o BPA, o componente, no BPA, caso do plástico? Phtalato e PVA. Certo. E é uma coisa que ainda existe, porque eles viram por estudos que tem se aquecer, né? Por exemplo, você vai na academia com uma garrafinha plástica, né? Aí você chega lá, deixa no carro. Certo. Já Aí esquentou. aquele sol que não tá fraco, que a pessoa toma, e aí pega lá, a garrafinha tava ali, tava no ar-condicionado no carro, aí você vai lá tomar. Já passou tudo para água. Daí você tá tomando isso. Tá. Aí você vai tomar um banho quente, né? Frio, nossa, um banho quentinho. Ai, não Aí eu acredito. gosto de tomar banho, passar um sabonete bem perfumado, um shampoo, um esfoliante, tudo perfumado. E aí eu fico lá 15, 20 minutos lá no chuveiro. A partir de 15 minutos de um banho quente, você tem como se fosse a ingesta de 3 litros de esgoto. Nossa, mas de como esgoto. assim? Por Como quê? se fosse de esgoto. Porque a água que sai Porque dali... o couro cabeludo, ele é o órgão do corpo que mais absorve todos os produtos químicos que vêm da água do chuveiro. E aí, quando você está já usando um produto que tem um monte de cheiro gostoso, Certo. dependendo do que é colocado, a não ser que seja óleos essenciais, as meninas sabem, porque tem uma linha muito boa de produtos, mas às vezes a indústria farmacêutica, ela pensa na validade do negócio, de ficar gostoso, de ficar cremoso, de ficar agradável aos olhos. E muitas vezes não vai ter como fazer isso sem colocar um produto químico. E aí vai colocar um negócio que na hora que aquece, solta derivado de petróleo, a pessoa lá põe um monte de petróleo na cabeça e ela vai ter um monte de problema de hormônio. E não é visível, né? Não Aí faço ela a sai menor do ideia. banho. O banho... Ela sai do banho e vai passar um monte de creme, que às vezes ela não vê a qualidade, cheia de veneno, né? Às vezes já passa um protetor solar já com defensivo, lá, com repelente. Dependendo do repelente, dá infertilidade em homens. Nossa. Certo. A pessoa não tem filho por causa do repelente. Aqueles inseticidas que a gente coloca lá vários dias, por causa da cheirinho? dengue, o cheirinho, lá, o negocinho de parede. Aquele que você põe na Aquilo tomada? lá acaba com a testosterona. É uma coisa que a pessoa nunca imagina. São venenos que vão sendo dispersados ao longo da vida, do dia a dia, Gente, né? acho que se der, a gente ia ficar aqui o dia inteiro falando. Doutor, aproveitando, você citou algumas doenças, mas nesse contexto, quais são as principais doenças que podem aparecer? Olha, a gordura da gente, ela guarda a informação de doença.
Então, imagina assim, você come um alimento ultraprocessado, que já tem a cromelina, que é do milho lá, a maioria dos produtos tem, né, essa substância por causa do amido de milho. Um requeijão vai ter amido de milho. A maioria das coisas industrializadas, lasanha, tudo que for industrializado, ultraprocessado, vai ter essa substância. Então, você já está tendo isso guardado na sua gordura corporal, caso você ingira sempre. Então, o grande problema é qual é a frequência que você vai usar esse alimento. Se a pessoa é acostumada todo dia ter uma presença de bolachinha, de torradinha, às vezes assim, é mais fácil ela comer um lanche em vez de comer uma comida. Né? Então, o que ela vai ter todo dia? Esses produtos químicos. E aí, o que vai acontecer? A gordura grava a informação de câncer, de doença autoimune, de inflamação. E aí, se ela tem uma frequência de uso disso, a grande probabilidade dela ter uma doença autoimune, sem ela ter ideia que o glúten deu isso, que o leite deu isso, que esse derivado do milho, que é uma coisa muito milho, pior. Então, é terrível. Infelizmente. Transgênica, né? Além A de ser soja também, transgênico, né? é que tem essa substância que faz mal para o pulmão. Repete pra gente qual é o nome da substância. Acromelina. Acromelina. Tem na cana-de-açúcar e tem no milho. E tem como fugir disso, doutor? Eu sei que mais cedo, é porque já tá me dando angústia. A gente Tira o açúcar, tira o milho. Acromelina. Como que foge disso? Então, a frequência. Tá. Não tem como eliminar. Não tem como eliminar se você descobrir o grau que isso está te afetando. Por exemplo, se eu faço um exame que eu já estou vendo que tem uma proteína C reativa alterada, que é um processo inflamatório, uma ferritina, que às vezes a pessoa não sabe o motivo, que ela fica alta ou fica baixa, e é um sinal de inflamação. Uma homocisteína, que é uma coisa que está mostrando que o sangue está circulando com sujeira, é tudo pista que está tendo um processo lá escondido, que ela está tendo essas coisas. Entendi. Só que às vezes, e tem que ver, o próprio hemograma, quando a pessoa faz, para ver se ela tem anemia, essas coisas, já dá pista que tem isso. Eu gostei da palavra que você usou, pista. Então, meio que, te dá para sinal, além do né? óbvio mesmo, o profissional que chega, que recebe isso, precisa saber ler esses sinais, essas pistas, né? Sim, porque, por exemplo, a parte que a gente às vezes também não conhece e é uma coisa que sempre atrapalha é a radiação. Tá. E a radiação, ela também tem como amiga dela, vamos pensar assim, aquela presença de cheiros, de poluentes que estão no ar. Certo. Isso faz com que o corpo, na hora, já lese e rompa membranas e neurônios. Nossa. É imediato o dano dessas coisas. Micro-ondas, então. Várias dessas Nossa, coisas. eu acho que pode... O micro-ondas é um peça que eu acho que muita gente usa micro-ondas. Eu acho que pode falar o que causa o micro-ondas. O micro-ondas, quando você aquece um alimento a partir de 1 minuto, você começa a ter os danos dele. A partir de 1 minuto. Então, vamos pensar, você pôs menos de 1 minuto, pôs 30 segundos, pôs um pouquinho só. Em termos de radioatividade, não vai ter grandes problemas. Tá. Só que vamos imaginar assim, se esse alimento que você aqueceu, se ele tinha alguma vitamina hidrossolúvel, né? Vitamina do complexo B, por exemplo. Tá. Zero. Zero. Não acredito. Se tiver vitamina C, zero. Vai empobrecendo Zero. todo aquele alimento. Então, aqueles bolinhos que a gente ouve falar, vamos fazer um café da manhã com um bolinho de micro-ondas, né? Péssimo. Facinho, um muffin e tal. Não Isopor com radiação. Não, e se falar na parte de radiação, então? Então, Depois já de 1 vai ter minuto. problema. Olha lá. Já vai ter problema. Na verdade, você está usando várias coisas que você não imagina, Sim. que estão cheias de produtos químicos, que vão lá no seu corpo pegar a vaga de uma coisa boa e ainda ficar atrapalhando a coisa boa de funcionar. E se você não tem nenhuma ideia disso, você adora essas comidas. Nossa. Uma das principais que a gente gosta, e é uma comida que não seria bom a gente usar, é a pipoca de micro-ondas. Nossa. É micro-ondas e pipoca. Então, Não precisa. Acromelina com radiação. Com radiação. Vamos ficar doentes, não temos mais testosterona, nem Nossa, estrogênio, nem meu função Então, muscular. o micro-ondas, ele rouba
Os nutrientes. Os nutrientes. sim. Exatamente. Ele é um inimiguinho ali, ó, que a É. gente convive. E fora outras coisas, tipo nitrato, nitrito, várias coisas que tem nas carnes, quando a gente deixa aquela crostinha. Uhum, Sabe do quando a gente churrasco, gosta, né? Mais aham. passado. Então Tá. é melhor mal Mal passada. passado. Tá A vendo, toxina- Dudu? É o que eu ia perguntar. Essas toxinas, elas estão o tempo todo permeando essas contaminações, infecções. Quais são os maiores, os externos, né? Quais são os mais perigosos, assim, que a gente tem contato e não imagina? Os cheiros. Os cheiros? Perfume? Perfume, poluição, cigarro. Assim, recentemente, Certo. graças a Deus está melhorando, teve uma época aqui do ano que a gente teve uma fumaça, uma poeira, Teve. né, umas queimadas. A gente não tem noção o tanto de coisas que a gente respirou que estraga um monte de coisa no corpo. Uhum. É muita coisa que entrou e não tinha como fazer. Eu imagino. Em ppm, a gente tem que ter tem um X, que é o X que a poeira, em tamanho, ela consegue penetrar lá no nosso pulmão e dar algum dano. Certo, Então, o máximo que o corpo suporta é 30 ppm. certo. Teve um dia que estava muito queimada, estava 138 ppm. Nossa, quantos danos. ppm, pra quem não sabe, é uma unidade de Muito medida. pequena, É. né? Parte por milhão, Isso, né? isso. Então, tinha muita concentração desses poluentes. Uhum. E aí tinha de fumaça de queimada, de fumaça de cana, Certo. Nossa, juntou tudo. de várias coisas, porque a combustão das plantas, ela também é ruim. O desequilíbrio, Tem um né? Esse que é o desequilíbrio problema. total. Eu acho que a gente não comentou, mas certamente as fumaças de carro, de queimada Sim. de combustível, Tudo, né? Também combustível fóssil são terríveis, né? tem. São. Nossa, São. imagina E tem quem os vive em metais Cubatão. tóxicos, né? É os metais Olha, tóxicos. Adri, eu tô pra dizer que a gente não tá muito diferente de quem vive em Cubatão, não. É. Eu acho que é um problema de quem tá no planeta Terra hoje, viu? Sinceramente. Aí, Marcelo, o que é ruim é assim, se eu como mal, Tá. pensa assim, o terreno você coloca a semente. Aham. Se eu for regar a semente com um solo bom, geralmente vai ter uma semente que vai conseguir dar um fruto bom. Uhum. Agora imagina, tem um solo que não está bom, cheio de agrotóxico. O alimento já vai crescer com agrotóxico dentro Uhum. e você vai na feira e você acredita que se você lavar só por fora lá o negócio, né, o tomate, as coisas, vai sair o veneno. Como vai conseguir fazer isso? É a estrutura, consegue, né? E Tá não dentro. tem nada que possa ajudar. Eu já ouvi falar de colocar iodo na água. Não sai, A doutora? única coisa que ajuda um pouco seria um recipiente que tem ozônio, que aí você banha, e não é caro, dá para comprar pelo Mercado Livre, não é caro, é uns R$40. Aí você deixa a verdura nesse recipiente de ozônio, aí tira 40%. Olha, Então já é um melhora, X né? bom ou orgânico, Uhum. tá? Aí as pessoas falam, mas orgânico é enganação, né? Se eu vou comer coisa orgânica, como eu vou garantir que é real esse alimento orgânico? Pode até não ser 100%, porque tem o ar, né? Se o ar for Voa, né? vento ali, vai ter, provavelmente, Algum nível de contaminação. vai ter contaminação, porque vai Tá. chover, vai cair alguma coisa. Só que tem um negócio chamado fitoquímicos, que é uma associação pela terra que eles têm que fazer para a plantação de orgânico, que não vai ter nenhum alimento que tenha tudo isso. Ai, que legal. É isso que é o bom do orgânico. Uhum. Ah, Porque então. hoje, os medicamentos, eles usam muito fitoquímicos Certo. para ajudar a saúde, para tirar radicais livres, Uhum. né? E o fitoquímico do orgânico já está ali. Olha. Então, é uma É sugestão uma maneira muito de amenizar a boa pra gente situação. amenizar. Ô, doutor, eu tenho uma pergunta, mas eu quero dar um recado antes. Gente, curte, comenta, compartilha, manda aviãozinho. No Spotify, deixa as estrelinhas.
se inscreve no nosso canal. No Instagram é a forma mais rotineira, né? Que a gente fica conectado ali com alguns vídeos mais curtos, porque é muito importante. Estamos fechando o ano com chave de ouro, né? Com agentes invisíveis que a gente realmente não faz ideia, Nossa, né? eu tô chocada aqui. Então, assim, por favor, faça isso, ajuda a gente, pra gente atingir mais gente. Ó, e a minha pergunta é se esses agentes, hormônios já falou que é nítido que a parte hormonal mexe. E ganho de peso, emocional, mexe nessas partes também? Muito. Muito. Porque os disruptores hormonais, que é essas coisas que entram, que fazem essa mudança de posição de Tá. quem é saudável e atua como se fosse um sósia, vamos falar assim. Só que tem o sósia que é só no lugar, tem o sósia que mata todos, Ixi. e tem o sósia que ainda, além de matar, rouba e destrói tudo. Misericórdia. Nossa, gente. Nossa. Eu tô começando a ficar deprimida. Eu É. espero que a maré mude. Então tem às vezes vocês já ouviram falar nos metais tóxicos. Sim. Certo. Né? Então, tem alguns que também são para engordar, eles são maravilhosos. Quais, né? doutora? Principalmente o chumbo, o arsênico, eles dão muita, assim, fome na pessoa, atrapalha muito a digestão. Mercúrio atrapalha o hormônio. Eles são dosados no sangue, né? Sim, tem no sangue, tem no cabelo, tem na saliva, tem vários modos, né, de testar o metal pesado. Não é tão seguro a dosagem no sangue do plasma. É melhor a dosagem do eritrócito. Por Que é quê? dentro da célula. Dentro das né? células. Porque quase sempre o metal pesado, ele é muito seletivo. Então, ele vai ou para o seu osso, ou para o seu cérebro, ou para o seu rim, ou para o seu fígado. Então, ele não vai ficar passeando no sangue para esperar você tirar o sangue para ver que ele estava ali. Então, quase sempre, se der que tem um pouco, pode acreditar que tem muito, Entendi. tá? Mas uma vez aconteceu uma situação que eu tive a experiência, a pessoa dosou o alumínio Certo. pelo sangue. Tá. E o normal seria no máximo até 8. E a pessoa estava com 200. Nossa senhora. E Contaminada. muito contaminado. E a pessoa também estava com um problema ósseo, porque o chumbo adora osso, né? Acabar com o osso. Então, ele estava com esse problema ósseo e estava com muita fratura do nada. Começava a quebrar tudo. E um profissional que é ortopedista acabou sabendo que eu via sobre isso e me encaminhou, porque ele falou, o que eu vou fazer, né? E a gente conseguiu tirar, Eliminar. eliminou, ficou Mas livre. como que faz essa depuração? Tem vários tratamentos. Aí Certo. tem procedimentos que são para isso, junto com medicação, Tá. né? Então tem que estar ciente dos alimentos e das coisas que dão a contaminação, Certo. né? Então, assim, quanto menos eu sei o que me contamina, o que me atrapalha, menos eu vou mudar alguma coisa, Certo. né? Além dessa parte, né, dos produtos químicos, dos solventes, os que a gente já citou, tem uma outra coisa que também, depois do Covid, começou a acontecer muito, que é a era de toxinas virais. O que é Né? isso? É que quando os vírus começaram a interferir no DNA da pessoa, Uhum. eles mudaram o jeito do corpo lidar com determinados alimentos. Misericórdia. Então, hoje, por conta disso, tem pessoas que não tinham problema nenhum de alergias alimentares, que às vezes eles comem alguma comida e parece que eles estão grávidas. Tá? Começa a dar uma super estímulo de histamina, que é uma substância que dá alergia. Certo. Mas uma das grandes causas disso foi os vírus. Nossa. Foi pelos vírus, tá? E às vezes aconteceu situações assim, a pessoa teve Covid, daqui a um mês pegou dengue, aí teve infecção de respiração e outras coisas. E uma das coisas que foi descoberta recentemente é que o clavulanato de amoxicilina, Certo. que é muito Antibiótico. usado, que é um antibiótico para essas situações, piora a sensibilidade à histamina. Aí a pessoa Então- já tinha tendência, Aí, que Nossa, agora ela piorou. não pode nem comer diferente, que ela já começa a passar mal, ter alergia, ter vermelho. sai tudo.
Doutora, o que a gente faz para reduzir esses sinais, esses que roubam a saúde? Primeira coisa, ter uma ideia do que você hoje usa, né, no seu dia a dia, né? Porque muitas pessoas, elas estão condicionadas a repetições. Porque geralmente a gente gosta mais do que aprendeu a comer lá na infância. Sim. Né? Então, geralmente hoje, para vocês terem uma ideia, tem 5.000 alimentos na natureza. A maioria das pessoas usa de 7 a 20. Nossa. Isso não varia, né? Então, uma das grandes coisas que, na minha visão, ajudaria uma pessoa a ter saúde é variar a comida. Diversificação. Porque também tem um detalhe. Você não tem como saber o grau de veneno ou de outras coisas que tem no alimento. Certo. Pode ser que uma safra tenha mais, outra safra tenha menos. Então, se você varia... Isso você tá falando de comidas qualquer boas. coisa, até as boas. Uhum. Entendi. Porque nem sempre as boas são boas. É. A gente só acha. Uhum. A Né? gente acredita na boa fé delas. É. Afinal de contas, é uma cenoura, uma batata, Sim. é o alimento in natura. Não é nem E a processado. gente tem a preferência. Né? Certo. Então, o que você gosta mais, você não quer abrir mão. Você quer continuar usando, Aham. né? E às vezes as pessoas vão lá, tem problema com leite ou com gastrina, que é uma coisa que digere leite também. E aí eu falo, olha, era legal se você não usasse leite à noite, queijo à noite, essas coisas. Porque isso pode te atrapalhar por causa da gastrina, vai te dar refluxo, vai te dar mal-estar, Certo. vai te alterar o hormônio sexual, vai te dar endometriose, vai te dar mioma, vai te Nossa. dar dor de cabeça, vai te dar Nossa. várias coisas. Aí a pessoa fala assim, mas só um pouquinho. Não quer tirar. Ué, né? escolha, né? Tá contaminado. Vai dar ruim. É. Né? Eu tô muito curiosa para entender como é uma consulta com você, de maneira geral. Eu tenho uma pergunta aqui específica, mas é porque me parece uma grande investigação. Sim, Ah, porque eu vejo assim, eu não tenho como saber o que você não me mostra uhum. se eu não investigar. Certo. Então, eu gosto de, além do que você me passar como informação, uma informação muito completa, porque eu preciso saber o teu ambiente também. Uhum. Às vezes você trabalha já numa profissão que já tem um contaminante ali. Certo. Né? Um exemplo. Por exemplo, que é uma coisa muito comum. Pessoas que trabalham em salão de beleza, Ótimo. que ficam o dia inteiro passando esmalte, usando tintas, Certo. né, para passar em alguém. O que acontece? Elas ficam o dia inteiro tendo esse contato. E é solvente, é coisa que ela vai respirar. Sim. Então, ela vai ter fibromialgia, ela vai ter problema de tireoide, ela vai ter algum problema. Certo. Com o tempo. Não é que ela vai ter imediato. É o acúmulo. É. Só que qual é o detalhe? Ela tem que ter uma alimentação boa o bastante para, tipo, quando se fosse uma casa com defesa. A pessoa vê, vai lá roubar, né? Então, esses elementos, eles estão passeando lá para te roubar. Só que você tem uma casa lá que tem um leão, tem uma metralhadora, tem... Não vai. Não chega nenhum. Fortalece o exército, aí coloca o exército. Passou na frente o leão. Vai. Não vai conseguir fazer nada. Sim. Então, eu vejo assim, a saída é você se proteger Tá. e ter uma boa digestão. Porque pensa assim, quem fez você ter o problema? Começa na tua digestão. Aham. É. Isso é alimentação, É. suplementação. Exatamente. Como começa a restaurar essa saúde? Primeira coisa, ver se você tem a digestão boa, Certo. né? Porque se você tem falta, outro detalhe. Às vezes a pessoa come muito carboidrato, Tá. né? Porque é mais prático. Sim. E, por exemplo, pessoas a mais de 35, que já começam a perder proteína, já começa a perder colágeno. Isso. Elas têm que ter um ajuste da proteína do dia pela idade. Porque a pessoa não vê que ela vai perder a taxa metabólica, que ela vai deixar de poder comer o que ela comia quando ela era nova, porque com o passar do tempo ela vai engordar comendo a mesma coisa, quando ela já estiver perto do climatério, lá dos 40, 50 anos. Então, ela não vai ter como ela fugir disso, se ela não tiver um ajuste de proteína. Esse Certo. ajuste é whey.
Não. Não, É saber no dia quanto que ela precisa Entendi. distribuir de proteína no dia. no total, O whey é né? uma opção? É uma É fonte, a mas- carne. Tá. É, mas a carne, o ovo, o que ela vai Tá. comer no dia de Uhum. proteína, se está adequado. Uhum. Porque não tá. A maioria das pessoas não sim. tá. Não está. É difícil não bater, está. né? A proteína Sobretudo do nós dia. mulheres, né? Que somos Exatamente. menos carnívoras, É. mais da massa, do doce. Aí a segunda coisa, ver Tá. essa digestão. Tá. Ah, mas eu não tenho nem digestão. Como eu vou ter o negócio funcionando se não chega? Não tem como. Uhum. Então eu tenho que ver a digestão. Não é só o colocar pra estômago, o dentro, é intestino, como isso o é processado fígado, o dentro. pâncreas. Isso. Certo. Porque a nutrição é o que chega onde era para ir. E não o que você come. Às vezes Ó, não falamos chega, disso né? no programa. Excelente Nossa. frase. Nutrição não é o que você põe pra dentro, é o que chega É, no seu exatamente. órgão, na Porque às sua vezes você acha célula. que tá comendo bem, né? Mas não chega. Exatamente. Então tem que ter esse ajuste e Aham. também investigar se as coisas mais importantes que te protegem, se elas não estão faltando. Aí entra você ver por exames, por exemplo, quem são importantes? A vitamina C, a vitamina D, o zinco, o magnésio, Tá. o selênio. Então, se eu tenho esses elementos que eu estou citando, Certo. eles são ativadores de enzimas que são as principais da defesa. Né? A Tá. superóxido desmutase, a glutationa. Tem várias que vamos pensar o BOP lá do corpo, Uhum. né? O super mega. Manganês, tem um monte de coisa. Então, se eu olho, a pessoa tem gastrina baixa e tem vitamina C baixa. O que acontece? Ela vai pegar vírus. Uhum. Ela vai ter Fica problema de doente. pedra na vesícula por causa de vírus. Uhum. Ela vai ter um monte de problema que ela não sabia que era por causa da falta da enzima do estômago que mata vírus. Nossa. É mole, pô, É uma gato. cadeia, né? Sim. Aí eu penso assim, a pessoa chega e acha inocentemente que uma caneta vai resolver um problema de obesidade dela, Uhum. que ela tem o ambiente, tem a escolha alimentar, tem falta de enzima, tem um monte de outras coisas que existem dentro dela que ela poderia fazer uma melhora de Um vida ecossistema a ser visto. se ela quisesse, né? Melhorar e não num talvez todo. ela precisaria dessa estratégia. Uhum. Quer dizer, ela vai emagrecer e vai engordar de novo. né? Vai, porque Ou às a vezes promessa... nem saber também a consequência, né? Porque eu não sei se a gente tem como Tanto, precisar é. o que essas drogas são capazes de afetar Marcela, no futuro. A iatrogenia, que é o uso indevido de medicamento, mata mais que a genética. Uau. Nossa. E é a festa dos piques da vida. É automedicação, né? É automedicação. Nossa, ô, doutora, e tem algo também que a gente vê que está assim no auge, o problema emocional, mental das pessoas, isso interfere também? Interfere porque a cabeça é tudo. Né? Manda, né? O que você acredita é. É isso aí. Né? Se você tem, vamos supor, se eu falar para você, ó, vai valer a pena você fazer sei lá o quê, e você acreditar em mim. Se eu te der uma balinha e falar que é remédio, vai dar certo. Se eu falar para você, olha, se você usar isso, você vai sentir mal, vai sentir isso, aquilo, aquele outro, a pessoa vai passar mal, mesmo que seja a mesma É balinha. verdade. Tem um livro, vou dar uma dica, chama O Poder do Subconsciente. É fantástico. É a ponte de partida, né? Nessa coisa da saúde mental e emocional, eu acho que o estresse, né? Porque ele é um mal do nosso tempo. Como é que esse estresse entra nessa calculadora aí desses Deve fatores? roubar tudo, né? Olha, o cortisol, que é o famoso, né, artista lá, o principal agente do estresse, ele acaba achando um lugar para agir que é fazer com que você fique acelerado o tempo inteiro. Tá. Isso afeta hormônio, afeta neurotransmissores, que é o que vai te deixar o emocional correto. E só pelo estresse você já vai engordar 4 quilos sem comer nada. Uau. Nossa. Você vai engordar tranquilo. Ele é um Porque ele- disparador ali. O cortisol ajudar. alto. Vai. Então, tem pessoas até que não comem, Aham. né? Aí, nossa, eu não como nada, é só um pedacinho e tal. E a pessoa não emagrece. Aham. Só que se você vê a vida dela, ela tá muito corrido. Uhum. Ela, tipo assim, tem muito compromisso, ela já sai. Porque olha o que acontece sobre o estresse. Quando a gente tinha pouca comunicação por internet, Uhum. a pessoa tinha que sair, pegar o negócio, ir lá tirar fotocópia,
naquela época, voltar, trazer o negócio a pé, e aí ia ver se ia dar certo, mandava fax, sei lá. Agora é só comunicar. Sim. Então, só a essa velocidade. velocidade da informação, ela já deixa um dia tem a informação de 40 anos. Nossa. Quando estava lá na década de 50. Então, como que uma pessoa vai estar tudo certo se tem 40 anos em um dia? Uhum. É muita Tudo coisa. errado. Não, a né? gente pensa às vezes que é só a quantidade. Mas assim, não é só a quantidade, é muita coisa acontecendo muito rapidamente. E outro dia eu estava falando isso sobre adolescentes, jovens, ao alto índice de depressão, ansiedade e até suicídio. A gente tem a mania de achar, no mundo que a gente vive, que a gente é indivíduo. A gente é indivíduo, mas a gente é coletivo. Sim. E se a gente parar para pensar nesse momento que o mundo está passando em específico, explodindo de guerra, tanta animosidade, tanta incapacidade de olhar para o próximo, isso não é um papo paz e amor. Eu só estou dizendo Sim. assim, é muito disso o tempo todo. Sim. É tudo muito acumulado. Então, não é por acaso que as pessoas ficam emocionalmente doentes, porque a carga está muito intensa mesmo. Como é que a juventude, que teoricamente é um celeiro de esperança, de projeção de futuro, Tá como tudo é que doente você já? consegue sentir esperança e produzir isso organicamente, e bem-estar e vida, se você está num mundo que está Muito. te sugando tudo, né? E É. muito o tempo todo. Porque tá Isso tudo na palma da mão. E a muito tendência é, sério. só mais, né? Só É mais. muito Eu acho que sério. não volta mais, né? Essa modernidade. Não, eu acho que não volta, mas aí eu acho que o convite mesmo de a gente Refletir, né? se olhar, né? E mudar. se olhar individualmente e se olhar coletivamente. Sim. Entender que né, eu já estou viajando aqui, mas é que eu acho realmente importante. Mesmo a saúde é uma conquista pessoal, mas ela é uma conquista coletiva. Sim. Então, assim, o contexto familiar da minha casa, pelo que você está dizendo, tudo aqui pra gente, importa. A maneira como eu me relaciono com os meus afeta. Ah, sim. Não é só o que Sim. eu ponho pra dentro Não. da boca, Total. né? Isso é uma coisa até que seria uma sugestão de o que a pessoa poderia fazer para melhorar a vida dela. Isso. Porque como o ambiente é muito importante para a pessoa. Muito. Por quê? Porque se, por exemplo, se eu passo para uma pessoa lá no consultório uma coisa que ela poderia fazer que ajudasse a vida dela, mas que é uma coisa que quando ela chegar na casa dela, ninguém vai fazer aquilo. É. E ela teria que fazer sozinha. Difícil, né? Ela não vai fazer. Porque tem uma coisa importante que é, assim, todo mundo está assistindo lembra disso. O ambiente sempre vence. Teria que a casa inteira mudar, né? Ou você faz um movimento de convidar os outros para vir junto, né? E Isso. conquistar. Se eu tô comendo bonitinho, regradinho, vocês três estão comendo lanche. Ah, queremos lanche. Lanche. Você vai comer lanche, né? lanche. Eu vou comer É lanche. isso. Vai. Isso vale para todos os aspectos, os pilares, né? Não é pra tudo na vida, né? Doutora, a gente tá acabando, mas a última pergunta. Então vai, Quando a Dudu. gente começa, assim, identifiquei que estou contaminada com N coisas. Comecei as medidas necessárias para essa desintoxicação. Quanto tempo eu começo a ver mudança? E quais mudanças acontecem? Olha, isso é mágico. Porque lembra assim, o seu sangue troca a cada 3 meses. Então, várias coisas que estavam faltando, que você pode tirar. Em 3 meses, você já tem um sangue totalmente renovado. É rápido, né? O estômago é 2 meses. Tem algumas coisas que é 1 ano. E o corpo inteiro muda em 7 anos. Inteiro. Você é novo daqui 7 anos. Até o cérebro que achava que não mudava, ele muda. Ele consegue mudar. Uau. Então, assim, aquela história, eu nasci assim, você sempre assim. Mentira. Não, é só se você quiser. Virar a Porque chavinha, se você né? também quiser aprender, você pode mudar. Né? E eu acredito que se eu não for apenas uma pessoa que vê sintomas, se eu ajudar você a enxergar as causas e você andar comigo para você poder mudar isso, o céu é o limite. Que legal! Ô,
Entendeu? Que legal. E quais são? Olha, Você Lê. deu uma sugestão, pegando a onda aqui do que você falou, doutora. Você falou do ambiente, de não esquecer que o ambiente vence. Quais outras sugestões, pensando que a gente vai dar uma listinha, a gente prometeu isso, entregar uma direção para o 2025. 2025. Durma bem. Tá. O que é dormir bem? Só explica. Dormir com um sono que você acorda Descansar. descansado. Tá. Pelo menos 8 horas. Água de boa qualidade. 35 ml por quilo de peso todos os dias. Água não é chá, não é café, não é refrigerante. É água. 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 Tá? Então, uma água de boa qualidade. Começar a olhar melhor quem você põe para dentro. Né? Qual comida você está escolhendo. E, de repente, aquela dica que a gente já sugeriu aqui no programa de variar. Né? Não Nossa, precisa muito comer importante, sempre a né? mesma coisa. Sempre. Porque, às vezes, a É pessoa, famoso quem prato engorda colorido, mais, né? né? Outro dia me perguntaram, quem engorda mais? Eu digo, quem você come mais. Óbvio. Pode ser até chuchu. Porque às vezes a gente pensa assim, não tem problema só um pouco a mais dessa comida, um pouco a mais. Mas como você vai emagrecer se pegar tudo a mais? Não emagrece. Não tem como. Né? Porque uma regra de emagrecimento é restrição um pouco do tanto de calorias que você vai comer. Menos. Isso vale para longevidade, Tá. para você viver melhor. Se você quiser viver mais anos, você tem que comer menos. Principalmente à noite. Uhum. Né? Então, uma coisa importante, não exagerar à noite do que você vai comer e nem comer e dormir perto. Tá. Não é uma boa ideia. Jantar cedo. Isso, jantar cedo, Quanto tempo antes de 3 dormir? horas pelo menos. 3. Tá? Então, se alimentar melhor, hidratação melhor, assim, faz o que você gosta de atividade física. Né? Não importa o quê, importa fazer. Né? E de preferência, deixa um tempo para você, para uma coisa que você gosta. Porque às vezes a pessoa tem tanta coisa para fazer que ela é o último da lista. Às vezes você pergunta, quanto tempo faz que você não faz isso que você gosta? Nossa, nem Muito. lembro. Não dá prioridade. Né? Né? Porque para o estresse emocional, fazer uma coisa que você gosta vai liberar serotonina, endorfina e tudo mais. Então, essa é a ideia, né? A lista para 2025. Não, maravilha. Gente, e até que tá ai, fácil, tá? ai. Até que tá fácil. Se a gente quiser, a gente consegue. Você falou. Joia. É só Né? Com querer, né? certeza. Gente, nós vamos ter que terminar. Vamos, Ai, Dri. A doutora Tânia. precisa ir. Doutora Ela- Tânia, eu te conheço há tanto tempo e eu sou tua admiradora. Eu E a também. gente, e a gente mútuo. vê, e a gente vê nos pacientes tanta melhora, né? Graças Que é o a mais Deus. importante. É. E parabéns pelo seu profissionalismo. E Obrigada. obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Doutora, eu também quero agradecer. Ah, Eu aprendi muito com você. Acho que é um tema que a gente poderia ficar horas e horas e horas falando. Acho que você pode voltar, a gente vai falar só de alumínio, só de chumbo. tem só verdade. Tem muita coisa. Eu queria ter entendido mais sobre desintoxicação, então já fica aí uma Pra uma proposta de próxima. uma segunda Combinado. conversa. Isso. Obrigada, doutora, Opa, mais eu que uma vez. agradeço. Você quer deixar seus votos para nossa espectadora agora nesse fim de Lógico, ano? Que tenha o melhor 2025 que já viveram da vida inteira. Amém. Amém. Que comece a fazer esse choque de gestão de saúde aí, que demora o quê? 3 meses? 3 3 meses sangue, 7 anos. Pra trocar inteiro. Ei, Dá pra fazer. E uma outra última sugestão. Hum. Siga profissional que realmente fala as coisas que tem a ver. Sim. Né? Porque de repente pega um assunto lá que Pessoa nem é pra completamente ela, despreparada. e ela acha que tá Que é, sabendo. né? Que Tá ótimo, certo. Então, tem né? profissionais ótimos que podem te ajudar. Maravilha. Com Eu certeza. amei. Que bom, Queridos, obrigada. nós vamos fechar aqui agora, deixando uma mensagem também, pegando aqui a deixa da doutora Tânia, que o seu 2025 seja muito abençoado, seu, da sua família. Isso que eu falei de a gente olhar o olhar coletivo. A gente tem que ter a autorresponsabilidade individual de fazer o que é melhor pra gente poder, inclusive, fazer bem para os outros. Mas também existe aquilo que a gente faz pelos nossos pais, nossos filhos. A gente tem muitos desafios
E às vezes sozinho, com certeza, sozinha, nunca tem saída. Mas junto tem, né? Com certeza. E a Verdade. começar de um profissional de saúde que te acolha, que te escute, que acompanhe o seu processo. Então, essa é a nossa mensagem para que você ilumine a sua vida aí com grandes planos para esse novo ano. E é óbvio, conosco, porque a gente quer você aqui de volta no ano que vem. Já estamos planejando toda a programação da 4ª temporada, é isso mesmo. Gente, ela falou algo importante, a importância da união. Por que Conexão Saúde aconteceu? Nós somos em 3, pelo com mais menos. um ótimo profissional. Sempre mais 4. um 4. Exatamente. Um recadinho, nós vamos dar uma parada para respirar, te deixar também ter um intervalo para colocar em dia aqueles episódios que ficaram para trás. Tá na hora de maratonar e atualizar. A gente te espera então na 2ª quinzena de janeiro. Vamos estar com muita novidade, muitas coisas interessantes. Você não pode perder, não é mesmo, Maria Eduarda? Com certeza. Um beijo então Ó. e até a próxima.